Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago. Tiago, no capítulo 4, meus amados irmãos, para nós darmos continuidade nesses ensinos que tem para nós, nesse momento em específico, uma oportunidade enorme. Nós precisamos aprender da palavra do Senhor. E aqui tem esses princípios necessários para a nossa vida e para a vida da nossa igreja neste momento em que nós estamos passando. A origem das contendas. Por isso nós vamos falar nessa noite sobre uma vida de humildade, capítulo 4, dos versos 1 até o verso 10, e nós vamos fazer isso de forma alternada. Ele começa, meus amados irmãos, dizendo nesse primeiro verso assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele vos fez habitar em nós? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Muito bem, meus amados irmãos. Lido o texto. Nesta passagem em que vamos trabalhar nessa noite para o ensino e exortação do Senhor sobre nós e sobre a nossa igreja neste momento. Nós vamos falar então sobre uma vida de humildade. Todos nós conhecemos muito bem, ou se não todos, pelo menos a grande maioria dos que aqui se encontram, uma planta chamada tiririca. Conhecem essa planta? Ninguém nunca ouviu falar dessa planta? A tiririca. Essa planta tem esse nome popular, é um nome popular. Mas também ela é conhecida por Cyperus rotundus, é o nome dessa planta. Conhecida também como junco, agora vocês sabem o que eu estou falando. Também como barba de bode, vários nomes tem essa planta. Então essa praga, essa planta, além de ser uma planta difícil de ser extirpada, de acabar com ela, ela também é conhecida então como praga, e ela produz na sua raiz pequenos tubérculos, pequenas batatinhas minúsculas, e essas batatinhas que tem na sua raiz, ela tem um poder de recuperação muito grande. Ela pode se regenerar rapidamente, nascer de novo e produzir muitos outros tubérculos, e produzir muitas outras batatinhas. Portanto, quando essa praga ela é arrancada, ela é cortada, se não fizer com profundidade, ela pode, as batatinhas, dar origem a muitas outras plantas, a muitas outras ervas daninhas. E pior ainda, elas precisam ser arrancadas com profundidade, porque se cortar superficialmente, elas vão brotar ali mesmo. Onde elas estão, elas brotam novamente. E assim, para arrancá-las é necessário cavar,
profundamente, cavar, cavar e cavar, até arrancar essa planta pela sua raiz. Tiago, meus amados irmãos, inicia essa fala dele a respeito desse assunto no capítulo 3, quando nós lemos no verso 16, no domingo passado, Tiago iniciando essa discussão dizendo assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. A pergunta de Tiago para nós nessa noite é: de onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago vai dizendo estas palavras. Aproveitando então do comentarista Douglas Moo, ele afirma que essas duas palavras gregas eram usadas, na maioria das vezes, para descrever conflitos físicos entre indivíduos ou até mesmo entre as nações. Então, as guerras podem ter dois nomes, pode chamar-se de polemoi, ou pode chamar também a machoi, que quer dizer contendas. Então, dessa forma, Paulo exorta a Tito, quando ele escreve a sua carta a Tito, dizendo para Tito: Tito, você deve evitar contendas. Ele está usando a palavra machai. Ele utiliza dessa palavra no capítulo 3, no verso 9 de Tito. Evita discussões insensatas, evita ficar falando de genealogias, evita contendas e debates sobre leis, evita também coisas fúteis que não têm utilidade. Então, para que ficar discutindo esses assuntos? Quando nós traduzimos o Salmo 12 no verso 3, para o grego, ele usa exatamente a palavra polemos, quando fala dos lábios caluniosos que acendem uma discussão. É exatamente isso que ele está falando. Então, nós podemos até ler junto esse texto, aproveitando que ele está exposto a uma só voz. O que ele está dizendo? Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Corta, Senhor, corta esses lábios, tira fora essa língua. Por que tem que existir essa língua que fala mal dos outros? Meus amados irmãos, é exatamente isso que Tiago está tratando. São esses os problemas específicos que Tiago está enfrentando na sua igreja. Está enfrentando discussões, está enfrentando divisões, a sua comunidade da fé está fora dos preceitos, está fora dos ensinos, a sua comunidade da fé está vivendo um pé de guerra. E é exatamente isso que ele está colocando para nós, assim: quais são as raízes dos problemas de vocês? Quais são as raízes que levam vocês a discussões? Quais são as raízes que levam a vocês a briga? É lógico que Tiago está falando da igreja dele. Ele não está falando da igreja presbiteriana Filadélfia, não é verdade? Não é verdade, sim ou não? Ninguém falou nada. Então, meus amados irmãos, dessa forma, esses problemas estão longe da nossa igreja. Então, vamos tratar da igreja de Tiago, não é verdade? Tiago, então, procura, nesse momento, encontrar a raiz do problema. Ele precisa encontrar a raiz, porque ao encontrar a raiz do problema, você vai e arranca a raiz do problema. E era exatamente isso que Tiago está fazendo ao escrever essa carta, colocando, entendendo para nós que as contendas, elas vão se aprofundando, elas vão crescendo e precisa ser arrancada, elas precisam ser aniquiladas, elas precisam ser tiradas pela raiz. E Tiago, então,
recomenda para nós uma vida de humildade, dizendo em primeiro lugar para nós, meus amados irmãos, destacando que nós devemos, para ter uma vida humilde, evitar as... Você pode repetir comigo, sim ou não? Para nós vivermos uma vida de humildade, nós precisamos evitar as contendas. Ou, meus amados irmãos, também evitar ficar buscando por coisas fúteis, por coisas sem nenhum proveito, por coisas que não traz paz, por coisas que não se alegram, por coisas que não edificam, por coisas que não constroem. Dos versos de 1 a 3 ele diz: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não... O que ele está dizendo? Pedis e não? Porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. A primeira resposta é clara. A primeira resposta de Tiago é clara: as contendas são frutos do prazer que milita na nossa carne. São frutos do hedonismo, desejo por prazer. As consequências, meus amados irmãos, na vida daqueles que buscam apenas os prazeres são muito claras. O texto deixa isso muito claro para nós, que o indivíduo que assim procede, ele não consegue usufruir, ele não consegue ter prazer, ele vive a cobiçar, ele descarta as pessoas, eles matam, eles invejam. O homem não pode viver daquilo que se apropria, daquilo que se inveja, ele tem que viver do dom que ele recebe de Deus, ele tem que viver da liberdade que transcende, ele tem que viver do reconhecimento de que Deus é bom, e de que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, na hora que nós precisamos, sem precisar nós ficarmos colocando o nosso olho naquilo que não nos pertence, naquilo que é do outro. Tiago está dizendo isso aqui para nós. As batalhas e as guerras vêm do desejo de acúmulos, vêm do desejo de ter riquezas. São isso que traz discussões, que traz brigas. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, afirma em Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, no verso 10, dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos lá? E alguns, vamos lá todo mundo? E alguns nessa cobiça têm, e assim mesmo, a tormenta é para o próprio indivíduo. Portanto, a causa desses males pode ser encontrado nos desejos frustrados de nós querermos mais do que nós podemos ter, de nós cobiçarmos aquilo que é do outro e que nós nem precisamos daquilo, seja a sua posse, seja o que for que ele tenha, que ele possua, que nós venhamos a desejar aquilo vai nos fazer mal, qualquer coisa, por mais insignificante que seja. Eu conheci, infelizmente, uma pessoa que todas as vezes que ela visitava uma outra pessoa, uma outra casa, ela chegava em casa e trocava algum móvel da casa dela. Todas as vezes. Eu conheci essa pessoa, isso é fato. Todas as vezes. Ela ia passear na sua casa. Passava uns dias, você podia ir na casa dela, que algum dos móveis que você tinha na sua casa, ela já tinha comprado para a casa dela. Ela descartava qualquer coisa, mas ela queria ter um móvel igual o seu. Se fosse o seu sofá que ela gostasse, ela ia comprar um sofá igual. Pode ter certeza disso. Assim, então, meus amados irmãos, a causa de todos esses males pode ser encontrado nesses desejos. Assim, até a nossa oração, e é exatamente isso que Tiago está colocando para nós nesse texto, até a nossa oração não é mais uma ocasião de renovação, até a nossa oração não é mais uma ocasião de conversão, a nossa oração não é mais uma ocasião de nós estarmos na presença do Senhor, solicitando o seu auxílio divino
divino para nós não pecarmos, solicitando o seu auxílio divino para nós não ferirmos, solicitando o seu auxílio divino para nós não machucarmos o nosso irmão, mas a nossa oração tem sido completamente o contrário. As nossas orações têm tomado o lugar do religioso. Coloca o verso 3, faça o favor para nós. O que ele diz no verso 3? Infiéis, não compreendeis, o verso 3, pedis e não, verso 3, pedis e não, porque pedis mal, para esbanjar os vossos. O que Tiago está dizendo, meus amados irmãos, é que essas pessoas estavam orando, mas orando para os seus próprios prazeres, para as suas próprias satisfações, por motivos egoístas, por motivos avarentos, por motivos pecaminosos. Estavam orando e dizendo: Deus, mata o fulano de tal, eu não quero mais o fulano de tal na minha frente, eu não quero mais o fulano de tal na minha igreja, eu não quero mais ter que cruzar com aquela pessoa, faça ela desaparecer. Essa era a oração. E o Tiago está dizendo que isso é pecaminoso. Você pode orar, mas você não vai ser atendido. Pedis e pedis mal. Não vai ser atendido. Então, quais devem ser as reais motivações para nós chegarmos a Deus? Primeiro, nós devemos nos afastar das contendas, ou evitar coisas fúteis. O segundo ensino que ele nos traz nessa noite, nesse texto, para vivermos uma vida de humildade, é que nós precisamos nos afastar das coisas do mundo. Afaste das coisas do mundo, ou das motivações que nos leve a ter desejo pelas coisas do mundo. Infiéis, verso 4, verso 5 e verso 6. Infiéis, não compreendendo que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supõe-se que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos... A quem é que ele vai dar graça? Aos humildes. Cuidado, porque o texto é muito claro para nós, que nós precisamos buscar uma vida de humildade. E uma vida de humildade nos leva, em primeiro lugar, a fazer o quê? Evitar o quê? Contendas, grave isso. Uma vida de humildade nos leva a evitar contendas. Uma vida de humildade nos leva a afastar das coisas do mundo. Isso fica muito claro para nós nesse texto, meus amados irmãos. E Tiago, então, passa daquela análise dos problemas que a igreja estava vivendo. Ele fez a análise, ele olhou para os problemas da igreja, ele disse quais eram os problemas que a igreja tinha, e agora ele passa a dar a receita para o tratamento do problema, ele passa a exortar quanto ao problema que existia na igreja, ele passa a advertir a igreja quanto aos seus problemas. Portanto, ele diz, mostrando aqui que esta igreja está em guerra, está em contenda, porque ela está amiga do mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou ainda numa tradução mais literal, diz o comentarista Douglas Moore, que é a fonte da nossa pesquisa, ele diz: comete um adultério espiritual. Certamente, meus amados irmãos, ninguém estaria rejeitando a Deus de graça, ninguém estaria rejeitando a Deus abertamente, ninguém estaria rejeitando a Deus decididamente, conscientemente, para seguir o mundo. Não é isso que ele está dizendo as coisas vão acontecendo naturalmente, as coisas vão acontecendo sorrateiramente, você vai convivendo com elas, você vai dando lugar a elas, e elas vão tomando espaço na sua vida, e quando você percebe, não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver. E é isso que Tiago está tratando para nós. Essa infidelidade denuncia, meus amados irmãos, uma forma de nós querermos viver, uma ilusão de conciliar a nossa fé, com o nosso culto a outras coisas que não pertencem a Deus. Portanto, essas coisas
podem trazer grandes contrariedades por nós. Abrindo aspas para capturar aqui uma grande frase que foi dita e eu quero expressá-la para vocês. Diz assim: qualquer flerte, o que é flertar? Vocês sabem o que é flertar? Todo mundo sabe? Qualquer flerte com o mundo, aos olhos de Deus, é infidelidade para com a aliança e o compromisso assumido entre um homem de Deus e uma mulher de Deus. Fecha aspas. Por isso, meus amados irmãos, Tiago está dizendo nesse texto, aqui nesses últimos versos, no verso 5, principalmente, que é com ciúmes, o Senhor tem ciúme do seu povo, e Deus exige de cada um de nós fidelidade sem reserva. Deus exige de cada um de nós uma fé inabalável, e Deus reivindica de todos nós, Deus reivindica de homens e mulheres, que nós sejamos dele por inteiro. Deus não aceita metade de nós. Ele quer o seu coração por inteiro. Ele quer a sua vida por inteira, devotada a Ele. Assim, então, na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos 15, 16 e 17. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17 diz: não, vamos juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Amém. Mas nós não poderíamos deixar de citar uma exortação de Lucas. Lucas, no capítulo 21, no verso 34, chama mais uma vez a atenção, meus amados irmãos, dos seguidores de Cristo, dizendo: acautelai-vos por vós mesmos. A cautela não é por causa do outro, a cautela é por causa de você mesmo, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A gente vai ser apanhado de surpresa. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos de 3 a 11, não lendo o texto, mas extraindo do texto uma mensagem importante para nós, Pedro está exortando os amados irmãos da diáspora quanto ao cuidado com o envolvimento, ou o envolvimento com o mundo. Ele diz assim, para aqueles irmãos, no capítulo 1, nos versos de 3 a 11, se vocês quiserem entrar no céu, eu preciso que vocês sejam participantes da natureza divina. O que é ser participante da natureza divina? É possuir a natureza de Cristo na sua veia. É possuir a natureza de Cristo na veia, ele está dizendo assim, meus amados irmãos. E o que é isso? É ser piedoso, é ter domínio próprio, é ser perseverante, é ser fraterno, é ter amor, porque era isso que Jesus pregava, meus amados irmãos. Se as paixões pelas coisas do mundo estão nos atraindo, nós vamos perder o céu, é isso que ele está dizendo. O nosso desejo por coisas fúteis, o nosso desejo por amor ao mundo, estarão sempre em destaque em nossa vida. Por isso, nós precisamos viver uma vida de humildade, e as pessoas vão demonstrar mais amor ao mundo do que a Deus. Cuidado, porque falta nessas pessoas uma vida de humildade, por isso elas vivem mais para o mundo do que para Deus. Em primeiro lugar, nós destacamos aqui que para nós sermos pessoas humildes, o que nós precisamos fazer? Já esqueceu todo mundo, né? Pedro. Vamos destacar de novo, né? Para nós termos uma vida humilde, em primeiro lugar, nós precisamos... E em segundo lugar, para nós termos uma vida humilde...
E em terceiro lugar, para gravar uma vida humilde. Como é que nós precisamos viver, Pedro? Em submissão a Deus. Ou nós temos a Deus, ou a gente vai viver vida difícil. Olha o verso 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele? Chegai-vos a Deus, e ele? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Portanto, uma vida de humildade nos leva a uma submissão a Deus. O mesmo Deus que exige a nossa fidelidade, meus amados irmãos, Ele também conhece as nossas fraquezas, Ele também conhece as nossas incapacidades, Ele também conhece as nossas limitações. Pode ter certeza, meus amados irmãos, que esse Deus que nos chamou para uma sujeição a Ele, Ele há de derramar sobre nós a sua graça, Ele há de derramar sobre nós a sua misericórdia, Ele há de derramar sobre nós o seu amor, Ele há de fornecer a cada um de nós aquilo que é necessário para nós cumprirmos com as suas exigências. Deus não vai dar um fardo mais pesado do que nós podemos carregar, Ele é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. Contudo, há um requisito, meus amados irmãos, para que essa graça seja experimentada por cada um de nós: uma vida de humildade. É preciso aceitarmos, meus amados irmãos, e sujeitarmos à autoridade de Deus, e sem essa sujeição à autoridade de Deus sobre a nossa vida, nós também podemos esquecer o céu. Essa graça só pode ser recebida por aqueles que estão dispostos a aceitar e admitir a sua necessidade. Aqueles que estão dispostos a aceitar e admitir a sua dependência. Aqueles que estão dispostos a aceitar e admitir que sem Deus nós estamos perdidos. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum, meus amados irmãos. Mas aqueles que resistirem a Deus, aqueles que resistem a Deus e se mantêm impenitentes, são deles a parte que vem, são deles que vêm as contendas, são deles que vêm as desavenças, as divisões, as brigas, o ciúme, o mau caratismo, são deles que vêm porque eles não se submetem a Deus, eles não são submissos a Deus, e Tiago está aqui nesses versos de 7 a 10, conclamando os seus leitores a um arrependimento sério, a um mandamento que está nesse texto, e essas atitudes devem ser assumidas por todos aqueles que precisam descartar o seu envolvimento com o mundo. É isso que Tiago está dizendo. O seu comportamento de antes não faz mais sentido, uma vez que agora você está vivendo em submissão a Deus. E Tiago conclui nesse verso 10, com essa exortação que resume tudo para nós nessa noite. Humilhai-vos na presença de Deus. E quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual, nós reconhecemos a nossa natureza pobre e a nossa necessidade de ajuda de Deus, e nos submeter à sua soberana vontade durante toda a nossa vida. E Deus vai dirigir a nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, fora do Senhor Jesus que está conosco todos os dias, só há humilhação, fora do só há fracasso, fora do Senhor Jesus só existe prejuízos. Para nós vencermos as brigas, as contendas que existem no meio do povo de Deus, é preciso nós fazermos uma profunda análise da nossa alma, o que tem dentro do nosso coração. Portanto, ele diz em Hebreus, no capítulo 13, nos versos 5 e 6, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Jesus disse, de maneira alguma está escrito aí sim ou não? De maneira nenhuma te deixarei, de maneira nenhuma nunca jamais te abandonarei. Assim, meus amados irmãos, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Ande de cabeça erguida, o Senhor é contigo, todos os dias da sua vida. Não há o que temer, se você está no centro
da vontade do Senhor. A pergunta para nós, nessa noite, para nós finalizarmos: estamos realmente dispostos a deixarmos a nossa velha natureza? Sim ou não? Poucos estão dispostos, não é verdade? Vou fazer a pergunta de novo, quem sabe aumenta esse número. Estamos dispostos a deixar a nossa velha natureza pecaminosa, fraca, para nos enchermos do Espírito Santo de Deus, deixando para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus, para vivermos exclusivamente para uma vida que agrada a Deus, sim ou não? Sim. Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, é dessa forma que nós devemos viver. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando, a Jesus seguir, encarando as lutas que ele possa vir. Hino 313, prontidão. Cantemos esse hino.